Salve, 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 nação corintiana! Mais um jornalismo chegando. Bem, galera, o VP tá cheio de problema, viu? Amanhã o Coringão tem muitos problemas para encarar o Boca. Muito desfalque, a gente não sabe quem que vai entrar em campo amanhã. O VP tá quebrando a cabeça. O Corinthians tá com dois problemas. O VP não sabe quem escala. Os melhores que a gente tem não sabe se volta amanhã ou não volta. O Duqueiroz pode ser desfalque. Renato Augusto, Mosquito e outros por aí, né, galera? E o Boca chegou em São Paulo, viu? O Boca já tá em São Paulo, então vamos com tudo com o que tem, porque o Coringão tá foda em Itaquera, galera. Só perdeu um jogo esse ano, então o Coringão tem tudo pra se dar bem amanhã contra o Boca e vamos com tudo. Vou deixar os créditos aqui da ESPN Brasil, beleza? Vamos pro jornalismo. Para falar mais de Libertadores e de um outro jogaço, simplesmente Corinthians e Boca Juniors. Quem acompanhou o dia do Timão foi o nosso repórter Vinícius Nicoletti. O Corinthians tem dois desfalques certos para o confronto contra o Boca Juniors nesta terça-feira pela Libertadores, oitavas de final. No meio-campo, Cantillo está suspenso, foi expulso exatamente no confronto contra o Boca. E o Maicon segue fora da equipe com uma lesão muscular. As dúvidas, Renato Augusto com dores na panturrilha, Gil também contusão muscular, o João Vitor, o zagueiro, que está com dores no tornozelo, e o Duqueiroz, que saiu machucado também com dores musculares do último confronto contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians só vai anunciar o exame do meio-campo Duqueiroz momentos antes da partida. O Corinthians não divulga mais essa informação a pedido do técnico português Vitor Pereira. E a grande dúvida, como ele vai armar o time, especialmente no meio-campo. Eu vou confessar uma coisa, estou muito mais preocupado com a minha equipa neste momento do que com a equipa de Boca Juniors. Apesar de reconhecer no Boca qualidade, eu acho que eles estão mais fortes agora, não têm mais soluções, mas o que me está a preocupar neste momento, sinceramente, é perceber quem são os jogadores que vou ter disponíveis para enfrentar o Boca. E depois, em função dos jogadores que vou ter disponíveis, terei que eu e a minha equipa técnica imaginar se tiver determinado tipo de jogadores disponíveis, podemos abordar o jogo de uma forma. Não tendo, teremos que provavelmente abordar o jogo de outra forma. Não é a forma que eu quero, mas é a forma possível. Portanto, vamos ter que analisar. Um provável Corinthians para pegar o Boca nesta terça-feira, com Cássio no gol, Fagner, Robert Renan, Raul Gustavo e o Lucas Piton. No meio-campo, Xavier ou Duqueiroz, Rony e Juliano. No ataque, Mantuan, Roger Guedes e William. Problemas para o Vitor Pereira, que joga contra esse Boca Juniors, lesão ou suspensão, fora Cantillo e o Maicon. E as dúvidas, João Vitor, Renato Augusto, Duqueiroz, Gil e Gustavo Mosquito, Felipe Mota. Vamos falar, André, sobre esse Corinthians. A gente viu o Maicon estar lesionado, ele que brilhou no jogo contra o Boca quando o Corinthians foi mandante, fazendo gols e tudo mais. O que você imagina de melhor Corinthians para enfrentar o Boca Juniors? Algo nessa linha que nós acabamos de mostrar, embora, né, por causa desse mistério e essa nova prática de não divulgar relacionados, não divulgar machucados, prazos de recuperação. Assim, né? O Corinthians abaixo do radar, né? Como se não fosse possível descobrir nada. Sempre se acaba descobrindo, mas não com a antecedência que a gente estava acostumado. Mas algo nessa linha. E muito difícil. Meio de última hora, né? A última informação ainda era duvidosa em relação ao Duqueiroz, que seria central a participação dele, por causa do poder de influência que ele tem. Ele é, junto com o Maicon, o jogador mais confiável, né, que o Corinthians tem nessa temporada de 2022. O Vitor Pereira adoraria poder escalá-lo, mas ao que parece é um problema muscular, não é pancada. Ao contrário do problema do Renato Augusto, que também não está nas melhores condições, mas é pancada e não muscular, por isso ele está relacionado. Acho que o Duqueiroz não vai jogar e isso aumenta demais o problema e a dificuldade para resolver o problema. O Vitor Pereira vai ter que tirar alguma coisa aí, talvez a improvisação de um jogador, talvez alguém muito jovem para um jogo como esse, talvez algo que ele publicamente disse que não faria mais. Já que o problema é no meio de campo, você busca uma escalação com 3 zagueiros e tenta solucionar por intermédio de um sistema diferente.
Ele disse que não queria mais fazer isso, mas ele já fez, justamente na Bombonera, no jogo que o Corinthians empatou e por pouco perdeu na parte final por causa da expulsão do Cantillo. Então, é uma situação muito difícil. O Corinthians não está numa boa posição para jogar contra o Boca em casa, Corinthians em casa, né? Sim. Nessa abertura de oitavas de final da Libertadores. Vai contar com um tremendo ambiente, vai contar com a própria ascensão e o nível de confiança que não tem nenhum motivo para estar baixo. O Corinthians vem bem, o Corinthians vem encontrando soluções e jogando num bom nível, mas a conversa é diferente. Mesmo esse Boca não sendo um Boca histórico, a conversa na Libertadores contra o Boca, com tantos desfalques, não é simples. Boca, como disse o André, o Corinthians mandante, o Boca chegou. Temos imagens da chegada do Boca Juniors. Chegou a São Paulo nesta tarde, elenco de Sebastián Batalha tem reforços para as oitavas de final. Vamos dar uma olhada nas imagens. E aí, André, a gente vai colocar uma tela. O Batalha deu uma ideia, se falou a verdade ou blefe total, ele deu uma ideia do que é a escalação do Boca Juniors, que está na tela. Rossi, Advíncula, Izquierdos, Rojo, Sandes, Fernandes, Varela, Ceballos, Oscar Romero, Vila e o Benedetto. Falar o que desse Boca? Se for essa escalação mesmo, eu não acho que a gente deve bancar. Eu também não. É sempre não bom, confio, hein? É sempre bom ficar esperto, mas se for essa escalação, e eu não estou sendo traído pela memória, são 7 jogadores diferentes, titulares, em relação ao time que visitou a Neoquímica Arena na fase de grupos e perdeu para o Corinthians por 2-0 naquela noite do Maicon. E o Maicon, né? Há tanto tempo fora, um jogador tão vital para o momento, como seria bom tê-lo em campo, ele também não estará em campo. O Boca, aí, opinião particular minha, da fase de grupos para o momento atual, talvez seja a equipe da Libertadores que mais melhorou. Isso é um tremendo de um problema. Isso significa que o Boca vai ganhar do Corinthians amanhã e vai se classificar, mas é um outro adversário. A repetição, 2 times que se enfrentaram na fase de grupos e se encontram logo na sequência, ela pode ser boa em alguns aspectos, ruim em outros. Você encontrar novamente um adversário te poupa de certos fatores, certas surpresas, etc. Mas agora tende a ser um time muito diferente, não só na escalação, também no desempenho. E esse é o problema que o Corinthians vai ter em casa na noite dessa terça-feira. E só para terminar, Felipe, muitas críticas aqui e ali à escalação que o Vitor Pereira usou no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro contra o Santos, como se ele fosse um fã das mudanças, como se fosse um desejo dele sempre usar times diferentes e, nesse caso, não vencer 2 pontos em casa pelo Campeonato Brasileiro, que seriam importantes, né? E fica aquele questionamento, se os titulares que entraram no segundo tempo iam jogar metade da partida, por que eles não jogaram a primeira metade? Gente, porque a ideia era não tê-los em campo. Se eles entraram na segunda parte, era para tentar solucionar um resultado que o Corinthians, com a equipe que jogou o primeiro tempo, não conseguiu solucionar. A ideia não era escalá-los por 45 minutos, era não escalá-los. Não precisa ser, digamos assim, especialista em foguetes para entender isso. São 8 horas e 52 minutos. Ô Gustavo Zupac, torcedor do Corinthians ouviu aí o André falar que o Boca melhorou. Ele quer boas notícias. Fagner é boa notícia? Tem boa notícia, Zupac? Como diria o grande Oswaldo Pascoal, excelente notícia. E o André falou aí dos titulares que não começaram contra o Santos no sábado e entraram no decorrer da partida. O Fagner é um deles, né? Voltando de lesão, vem ganhando minutos aos poucos. Foi titular contra o Santos na Copa do Brasil e vai ser titular indiscutivelmente no jogo de amanhã na Neoquímica Arena. E ele é fundamental para que o Corinthians tenha bons motivos para pensar em vitória. Primeiramente, porque a reposição ela é muito complexa há muitos anos no Corinthians. Atualmente, a diferença entre o Rafael Ramos e o Fagner é muito grande. Entre o João Pedro e o Fagner, então, nem se fale. Entre as improvisações e o próprio Fagner, não vale a pena nem gastar tempo para isso. E segundo, pelo que o próprio Fagner oferece ao time do Corinthians, é o que a gente vai olhar aqui, né? Porque ele é um lateral, mas ele ajuda demais o Corinthians nas diferentes possibilidades que um lateral tem para ajudar. Nos diferentes... E eu tô falando só de momento ofensivo, tá? Além de ele marcar muito bem. Mas nos diferentes tipos de ataque que o Corinthians pode ter contra o Boca Juniors, o Fagner tem sido fundamental. E dentro do mar de desfalques que o Vitor Pereira tem, em especial no meio-campo, onde está a criação,
ter o Fagner, que é um grande criador de jogadas pela direita, é preponderante.